Olá, queridos amados ouvintes do canal. Venho aqui para trazer uma palavra de Deus para o meu, para o seu coração. Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e vamos pregar o Evangelho. Vamos levar, vamos anunciar as boas novas do reino dos céus. E aqui a palavra de Deus em Ezequiel, versículo 9, diz que o nosso dever é de pregar a palavra de Deus, é de anunciar o Evangelho de Deus. E se eles aceitar, tudo bem. E se não aceitar, aí é com eles. Porque, meus queridos, Jesus ele veio, ele pregou. Muitos aceitou e muitos não aceitou. João Batista veio, ele pregou, muitos aceitaram e muitos rejeitaram. Então, até o fim, do final deste mundo, será desse jeito. Uns vão aceitar e outros vão rejeitar. Mas Deus deixou escrito que o nosso dever é pregar, é anunciar, é levar as boas novas da salvação do reino do céu. Queridos, Jesus Cristo nos deixou bem claro na palavra dele que o dever nosso é pregar a tempo e fora de tempo. Queridos, nós temos que ter sede da palavra de Deus, nós temos que ter sede, vontade de buscar a presença de Deus através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, meus queridos, se a gente vê uma pessoa no pecado e a gente não anunciar o pecado, a gente não falar para ele que ali é errado e essa pessoa chegar a morrer e nós não pregar, não anunciar o pecado que está causando, que está arruinando a vida dele, e se ele chegar a morrer, nós vamos ser culpados da morte do ímpio. Se nós não pregar o evangelho para ele, se nós não anunciar para ele algo que está acontecendo, algo que está fazendo ele ser destruído, porque o pecado, meu querido, ele destrói, o pecado ele arruina a vida do ser humano. E se nós, meus queridos, que temos a palavra de Deus e não pregar, e nós não falar, nós não anunciar para ele que o pecado nos tira da presença de Deus, nós vamos ser culpados da morte deles. Mas se nós, aqui no versículo 18 diz, se nós anunciar, se nós pregar, se nós falar que ele está vivendo uma vida no erro, a morte dele, nós estamos livres da morte dele. Nós não vamos ser culpados da morte do ímpio, se nós pregar para ele. Agora, se nós não pregar, se nós falar, se nós não falar, meus queridos, nós vamos ser culpados. Porque, queridos, Jesus, ele nos fez um convite para cada um daqueles que aceitar ele como único Salvador, que aceitar Jesus Cristo através do batismo. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que nascem no reino de Deus, ele já nasce como um missionário. Ele já tem que sentir sede de pregar, ele já tem que sentir sede de levar outra pessoa ao batismo. O batismo, meus queridos, é a importância de você caminhar para o reino celestial. Mas depois do batismo, aí você tem que ter um prosseguimento de caminhar ao lado de Jesus Cristo, de desviar dos caminhos do mal, porque nós não estamos livres do mal, nós não estamos livres aqui das coisas ruins deste mundo, mas a palavra de Deus diz que o primeiro passo para nós, meus queridos, entrar no reino do céu é através do batismo. Através do batismo, é para permanecer ao lado de Jesus Cristo, é buscando diariamente o batismo do Espírito Santo. Então, que seja o meu, que seja o dever de cada um, de pregar, anunciar o Evangelho de Cristo. João Batista, meus queridos, foi um homem usado, que pregou, que testemunhou
do amor de Jesus Cristo, meu querido. Então o dever nosso é cada um, como conhecemos o Evangelho de Deus, nós devemos sentir sede, nós devemos sentir fome da palavra de Deus e pregar este Evangelho do Reino para que ele volte. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo só vai voltar neste mundo quando o Evangelho for pregado, quando todos conhecer a mensagem de Jesus Cristo. Então, meus queridos, que seja o meu e o dever de cada um pregar, anunciar a vinda do Senhor Jesus. Jesus, ele está próximo, mas nós devemos se preparar, nós devemos anunciar o pecado daquele que está no lamaçal. A palavra do Senhor Deus diz, meus queridos, que nós devemos pregar a palavra do Senhor Deus a tempo e fora de tempo. Assim, o apóstolo Paulo deixou bem claro. Que Deus nos ajude para que nós possamos ser usados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, converter, meu querido, o coração do homem, aí é com o Espírito Santo, aí é com o poder de Deus. Você tem que pregar, você tem que falar, tem. E não se preocupe, porque quem vai mudar a vida do homem é o Espírito Santo. Porque nós, meu querido, não temos como nem mudar nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo diariamente em nossa vida. Para que nós possamos, meu querido, sentir essa vontade, sentir essa fome de pregar o Evangelho. Assim como os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo pregaram. E chegou essa mensagem até a nós. E o nosso dever é de pregar para outros. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus.